Amados, eu quero direto ao texto que está em Atos dos Apóstolos. Acende essa aqui para mim, por favor, que eu já não estou mais tão bem assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42 ao versículo de número 47. Atos dos Apóstolos, 42 até o 47. Que nós possamos meditar nessa palavra, diante do contexto que já está exposto no decorrer desses dias, que nós possamos meditar nela, dando continuidade em tudo isso. Atos dos Apóstolos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é tão clara aos nossos olhos, que ela ministre as nossas vidas, que ela conduza-nos à tua vontade, à tua verdade. Ensina-nos, Pai, como o Senhor quer que caminhemos. Revela-nos através da base das nossas vidas, que é a palavra, e com base no princípio da tua igreja, para que nós hoje, como igreja, 2000 anos depois, possamos viver ainda conforme o teu querer e a tua vontade, vivendo na verdade. Perdoa as nossas falhas, conduza-nos através do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A gente vê aqui, o contexto é Pedro se levantando assim que recebe o Espírito Santo do Senhor, e devido àquela manifestação do Espírito Santo, falando em cerca de 17 idiomas, alguns judeus estavam achando que aquilo ali era bebedice. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, e não em outra língua, mas na própria língua daqueles judeus, expõe o evangelho para eles. Por quê? Porque os estrangeiros estavam glorificando a Deus, porque estavam vindo aqueles galileus glorificarem a Deus no idioma deles. Aquilo já foi um milagre para eles, ao ponto de eles também glorificarem a Deus. Porém, os judeus não estavam entendendo nada. Falou assim: poxa, esses caras estão de brincadeira, essa hora da manhã, 9 horas da manhã, esses caras estão bêbados. Então Pedro se levanta e começa a olhar para esses judeus que não estavam entendendo o que estava acontecendo, e diz assim: eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Isso que está acontecendo aqui foi aquilo que foi prometido pelo Senhor através dos profetas. Isso aqui é por intermédio de Jesus Cristo, foi só por causa dele que isso aqui aconteceu. Davi falou sobre Jesus, Moisés falou sobre Jesus, os profetas falaram sobre Jesus, e ele começa a fazer uma pregação, e nessa pregação ele começa a expor a pessoa de Jesus, através das Escrituras, o seu propósito. Ele começa a expor que Jesus veio para perdoar pecados, mas que mataram Jesus, e ele convida esse povo ao arrependimento. Através dos textos do Antigo Testamento, ele revela Jesus a esses homens. E ouvindo eles essas coisas, quem? Aqueles judeus, junto com aqueles gentios que tinham ouvido e glorificado a Deus no seu próprio idioma, eles ficaram com os corações contritos,
E naquela hora eles falam assim para eles: e aí, o que a gente faz? E o que a gente tem que fazer com os corações contritos diante da verdade do Evangelho? Pedro olha para eles e diz: arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependai-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Arrependimento gera perdão, que gera remissão de pecados, que gera uma entrega a Jesus Cristo, e dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e assim sucessivamente, quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, consequentemente, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? E aí, nesse dia, nessa pregação de Pedro, se convertem cerca de 3.000 almas. Gente, um panorama muito rápido e básico dessa igreja. Essa igreja, até este momento, tinha cerca de 120 membros. Uma igreja provavelmente que caberia neste espaço. Provavelmente o espaço, o cenáculo que eles se reuniam, a gente já chegou à conclusão que era mais ou menos como esse espaço, cerca de 120 pessoas reunidas. Uma pregação e a conversão de 3.000 pessoas. Qual a preocupação? Quais são os primeiros pontos a se pensar? De que maneira nós vamos agir? Como nós vamos nos reunir? Porque aquele cenáculo não servia mais. Dá para congregar 3.000 pessoas aqui? 3.000 não, 3.120. Dá para congregar essa quantidade de pessoas aqui? Não dá. Há um problema estrutural, porque houve um crescimento fora do comum para a igreja. Nenhum homem conseguiria fazer o que o Espírito Santo fez. 3.000 almas convertidas. Às vezes nós temos que fazer grandes movimentos para tentar convencer uma alma. Mas por que será? Quem convenceu não foi Pedro, não foi os irmãos. Quem convenceu essas pessoas foi o Espírito Santo usando a palavra de Deus. Às vezes nós queremos convencer as pessoas com todo tipo de argumento, menos com a palavra de Deus. E quando uma pessoa se converte por uma pregação do estilo que Pedro prega, a consequência é o reflexo que nós vemos nessa igreja aqui de Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que perseveravam na doutrina dos apóstolos? Sabe por quê, meu irmão? Porque esses homens, diante da pregação de Pedro, eles percebem que eles não estavam entendendo nada da palavra. Diante da pregação que Pedro faz, estes judeus entendem que eles não estão entendendo nada da Bíblia, por assim dizer, dos manuscritos. Porque Pedro expõe os manuscritos para eles de uma maneira ao qual eles ficam surpresos. Eles ficam perplexos. E aí, o que esses homens precisam? Esses homens precisam dizer o seguinte: olha, até aqui eu não sabia nada, eu achava que sabia, mas não sabia. Agora eu preciso reaprender a viver. Eu preciso reaprender a pensar nas coisas. Eu preciso me desconstruir, então eu preciso de uma doutrina. Aquele que se converte por uma pregação cristocêntrica, a consequência dele é querer viver igual a Cristo. Então por isso é necessário perseverar na doutrina. Por quê? Porque eu só vou saber o que Cristo quer de mim se eu aprender de Cristo. Calhou a pergunta que o Iago fez para mim hoje. Ele falou assim: pastor, aquele versículo que fala assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei sobre vós o meu jugo, que é leve, blá, blá. Eu falei: pô, Iago, esse texto ele é bem interessante, mas o que esse texto quer dizer? Você vem cansado,
sobrecarregado. O Senhor, Ele não te dá um jugo para carregar pesado. Não é uma religiosidade. Porém, há uma questão que é o e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu posso entregar a vida para Jesus? Posso. Tenho salvação? Tenho. Entregando a vida para Jesus? Tenho. Mas eu só vou conseguir paz para o meu coração nessa jornada, nessa caminhada, nessa peregrinação. Só vou conseguir caminhar em paz quando eu aprender mais de Jesus. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu estou cansado, eu preciso. Aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pela fé, sois salvos. Mas ter paz interior, só é quando você começa a aprender de Jesus. E é dia após dia, caminhada após caminhada. Por isso é necessário, assim como os irmãos da igreja primitiva, perseverar na doutrina. E o que é perseverar? Estar continuamente diante da doutrina. De quem? Dos apóstolos. Que doutrina eu e você vive? A doutrina do avivamento bíblico, a doutrina do Rodrigo, a doutrina não, a doutrina dos apóstolos. Porque se nós lemos os manuscritos que os apóstolos e os discípulos deixaram, nós permanecemos na doutrina de quem? Dos apóstolos. Amém? Aí, outra coisa que acontece com uma pessoa que se converte por uma pregação cristocêntrica é ele permanece e persevera na comunhão. Por quê? Porque a pregação do Cristo, ela nos coloca no mesmo lugar. A pregação do Cristo não me coloca acima de você, e nem você acima de mim. Mas a pregação do Cristo diz: todos pecaram, mas todos são resgatados, todos são salvos. Então, o sujo não pode falar do mal, o rasgado não fala do remém, não tem como. Não tem como. Por isso aqui é um lugar onde um monte de gente que não presta se reúne. Eu não presto, tu não presta, nós não prestamos, mas Cristo nos faz valer algo, aleluia. Por isso eu não posso olhar para o teu pecado e te acusar, eu posso te exortar. E se eu não exortar você acerca do seu pecado, eu erro. E você pode me exortar acerca do meu pecado, só que eu não posso te acusar e nem te condenar, que é uma coisa totalmente diferente. A gente precisa saber a diferença entre exortar e condenar. Exortar é dizer: ei, você está errado, o que você está fazendo não é bom. Ah, está me julgando. Não estou te julgando, porque te julgar era eu olhar para você e falar assim: você vai queimar no inferno, você sai daqui, que não sei. Isso é julgar. Você sabe, uma doutrina muito comum a doutrina em algumas igrejas, como eu disse, a congregação cristã do Brasil, ela tem essa doutrina, e eu descobri essa semana que os testemunhas de Jeová também têm essa doutrina, que é a doutrina do caiu da graça. Cara, eu nunca vi isso. Alguém aqui já viu a doutrina do caiu da graça? Caiu da graça? A doutrina do caiu da graça é o seguinte: você pecou, e se os anciões acharem que o seu pecado foi tipo Master Blaster, estiver na categoria dos pecados imperdoáveis, você não tem mais a graça de Cristo para o resto da sua vida. Você não tem mais perdão. Eu conheci um caso de uma moça, testemunha de Jeová, que quando era adolescente fez besteira. Adolescente quase não faz besteira, ela foi uma exceção. Alguém já viu adolescente fazer besteira? Nunca faz, cara. Poxa, a menina errou uma vez, tipo 1 em 1 milhão. TJ, fez besteira. Eu não sei qual foi a besteira que ela fez, se ela engravidou, não sei o que foi. Ela foi excluída da comunhão. Aí, no casamento do irmão dela, ela foi proibida de entrar no casamento do irmão. Porque ela foi excluída da graça. Eu conheço uma moça que também na adolescência, adolescentes, 2 casos só de adolescentes que eu conheço que pisou na bola. Ela
escorregou no quiabo, engravidou. Estava na feira, escorregou, de repente levantou grávida. Isso foi coisa estranha. Família toda da Congregação Cristã do Brasil. Até hoje ele é afastado da comunhão. Casou, mora com o marido, pai do filho dela, tem outras crianças, mas até hoje ela não pode congregar como irmã, não participa da ceia nem nada, porque caiu da graça. Cara, cadê a cruz? Cadê a Bíblia? Cadê a comunhão? Porque quando a gente persevera naquilo que é a palavra já diz de cara: ei, você, eu, nós fomos pecadores indignos, mas Cristo morreu por nós, então isso nos torna iguais. Por isso, se eu entendo isso, quando eu te ver na rua, eu não vou te excluir, porque o teu pecado não é diferente do meu. Eu posso te exortar, mas eu não posso te condenar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita noção, meu irmão. Não podemos cair no erro de condenar as pessoas, mas também não podemos cair no erro de não exortar, porque fazer o bem e não fazer é pecado. Uma coisa é chegar: ô, você está pisando na bola, não, se endireita, ô, o que é isso, que não sei o que, pá, você está errado. Aí se essa pessoa olhar para você e falar assim: oxi, vai tirar o cisco, vai tirar a trave do teu olho, fala: tá vendo, é endemoniado mesmo. É sempre assim, você vai exortar alguém, quem não gosta de ser exortado já lembra logo do único versículo bíblico que decorou, Mateus capítulo 7, não julgues para que não sejam julgados. Mas você vê que a palavra diz julgar e não exortar. Há uma grande diferença, é um abismo entre julgar e exortar, amém? Então a pregação cristocêntrica, a pregação que revela o Cristo, ela nos conduz ao quê? A uma comunhão. Aleluia, porque nós somos iguais em Cristo Jesus. Outra coisa é que essa igreja com 3.000 pessoas começaram a perseverar no partir do pão. Irmão, nós somos hoje cerca de 60 a 70 pessoas aqui nesse lugar. Será que a gente consegue perseverar na comunhão e no partir do pão? O partir do pão aqui, ele pode ter a ideia da ceia, sim. Só que a gente pode ter a ideia da ceia aqui neste momento, que a ceia aqui neste momento era praticamente todo domingo. E todos os domingos eles pegavam pão, pegavam o vinho e partiam o pão. Você sabe por que Jesus, ele usa o pão e o vinho como elemento desse sacramento tão importante e fala isso para a igreja? Não é nada fora do comum não, por incrível que pareça. Sabe por que ele faz isso? Porque é uma coisa simples. Porque na mesa de todo judeu tinha pão e vinho. Do mais miserável, do mais pobre, em qualquer casa que você entrasse, ali haveria pão e vinho. O que isso significa? Isso significa que Cristo está chamando a igreja não para uma adoração de ostentação e de coisas que são dificultosas de se fazer, mas de uma adoração cotidiana, simples, com elementos simples, aonde em todo e qualquer lugar, qualquer um poderia participar. Aleluia! É o que Cristo está falando. Toda vez que um judeu se sentava à mesa, na mesa dele tinha o quê? Pão e vinho. E essa igreja aqui, ela entende o que Cristo fala para ela, e 3.000 pessoas cotidianamente persistiam no partir do pão. Eles estavam em uma adoração contínua a Cristo Jesus, aleluia. Uma adoração contínua. É isso que encanta dessa igreja. Aí, outra coisa que eles perseveravam era na oração. Você vê que continuamente eles estavam o quê? Aprendendo, continuamente eles estavam em comunhão, continuamente eles estavam partindo o pão e continuamente eles estavam em oração.
as 4 âncoras da igreja. E se uma igreja quer estar solidificada em Cristo Jesus e quer caminhar conforme a palavra, ela tem que ter essas 4 âncoras nela. Qual? Doutrina dos apóstolos, não doutrina do homem, pelo amor de Deus. Não vistas, não comas, não vá, não. Doutrina é ensinamento dos apóstolos. Tem que estar na palavra, tem que estar na comunhão, tem que partir o pão e tem que estar nas orações, e tem que orar. Vamos analisar nós aqui, não vamos julgar ninguém lá de fora. Aí se a gente falar dos lá de fora, a gente está julgando, não está exortando. Será que a gente persevera nessas coisas? Eu louvo a Deus por você estar aqui essa noite, por perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas saindo daqui, será que perseveremos na comunhão? Será que saindo daqui perseveremos no partir do pão? Será que sair daqui perseveraremos? Obrigado, Pasquale. Perseveraremos na oração? E o perseverar na oração não significa, eu oro na minha casa, mas a igreja unida em um propósito único. Isso é lindo. Aí eu falo isso e de repente você pensa assim, é verdade, essa igreja aqui não ora, rapaz, essa igreja aqui o pessoal é devagar para oração, mas que quase, olha, é difícil. Então se coloque no teu lugar e aprenda a dobrar os teus joelhos e se posiciona, porque se está faltando é porque você também não está fazendo. Eu estou meio bruto ultimamente, mas vocês me desculpam, mas é a realidade. Em nome do Senhor Jesus, amém? Aí, em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os prodígios e os sinais ficavam por intermédio dos apóstolos, mas ninguém estava querendo fazer o que os apóstolos faziam. Você vê que interessante? Os apóstolos estavam operando sinais e maravilhas, e os irmãos estavam na unidade. Sabe qual é o problema? O problema é que todo mundo quer fazer sinal hoje. Todo mundo quer fazer maravilha, e ninguém quer perseverar na comunhão. Você pode ir em qualquer igreja, protestante, pentecostal, está todo mundo querendo fazer sinal e maravilha. Aí você vai falar, e a comunhão? E o partir do pão? E a doutrina dos apóstolos? Não, irmão, isso é coisa, a letra mata. Oh, meu Deus do céu, que eu tenho uma raiva quando o nego fala isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. E está todo mundo ali, que nem o Goku querendo virar um super saiyajin. Kamehameha. Não funciona. Porque essas coisas aconteciam em meio à igreja, porque os apóstolos estavam operando esses sinais, mas a igreja, o corpo, perseverava nas 4 âncoras. Aleluia. Aí, meu irmão, a gente tem esse versículo 44 aqui, que ele é misterioso. Misterioso não, ele é claro demais, mas ele acaba sendo misterioso para quem não gosta de ler ele. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Cara, isso aqui é uma loucura. Porque eu creio que muitas pessoas elas vão para a igreja hoje Vale-me Deus. Em busca da prosperidade, mas é troca. A maioria das pessoas elas vão para a igreja porque as coisas não estão boas. Então, como as coisas não estão boas, eu vou para a igreja para as coisas melhorarem. É bem básico isso. Isso é comum. Só que essa pregação aqui, que Pedro faz, ele não fala que as coisas não estão boas financeiramente, ele não fala que as coisas não estão boas, você vai ter uma jumentinha nova, 4 ferraduras. Vem para Jesus que você vai ter uma túnica sem emendas, colorida, como a de José. Não, ele não fala essas coisas. Ele fala daquilo que o homem tem com Deus.
E quando o homem entende aquilo que ele tem com Deus, ou que ele não tem com Deus, ele vem para Deus, através de Jesus Cristo. E aí, essa pregação, o resultado de uma pregação cristocêntrica, não é a prosperidade pessoal, mas é a estabilidade coletiva. Porque ninguém ali estava em Cristo para ser rico. Pelo contrário, o rico ficou mais pobre. Olha que coisa louca! E o pobre ficou rico? Não, ficou estável. Esse é o paradigma do evangelho nos anos que nós vivemos. Por isso a nossa igreja está parecendo boca de banguelo. Porque a gente insiste nesse evangelho de que você não vai ganhar nada. Pelo contrário, você vai ter que repartir. Isso não é legal. Isso não funciona. Mas olha só o que acontece com aqueles que se converteram. O evangelho do Cristo, movido em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus, não nos deixa mais rico, mas faz que a nossa riqueza sirva ao outro. 3.000 pessoas, gente, você está entendendo que é 3.000 pessoas? Eles viviam como uma grande comunidade. Comiam, bebiam, dormiam. O evangelho do Cristo não vem para nos prosperar financeiramente, mas vem para prosperar a comunhão uns com os outros. Porque esse texto é interessante, o rico ficou pobre. Aí me lembra daquele texto que Jesus fala assim, que é impossível um rico herdar o reino dos céus. Não é que ele não fala que é impossível, perdão. Ele diz que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amém? Aí todo mundo pensa, então é impossível. Não é que todo mundo fala? Então é impossível. Aí Jesus responde: para Deus nada é? Para Deus nada é? Então para mim um cara que tem propriedades e que vende essas propriedades e reparte o dinheiro com os outros, é o impossível acontecendo diante dos nossos olhos, porque aqueles homens tinham dinheiro. Aquilo que era impossível antes do Espírito de Deus, é possível agora, porque o Espírito de Deus pode mover corações de homens com ou sem dinheiro, homens com ou sem propriedades, porque é o Espírito Santo de Deus que move essas pessoas, ao ponto dessas pessoas fazerem aquilo que para nós é impossível, mas Deus pode através do seu Espírito e através da pregação do Evangelho. Você está vendo que coisa sobrenatural? Irmão, o que a gente pensa hoje? Eu já pensei muito assim. Até semana passada eu pensava assim, estou brincando. Senhor, eu quero ter dinheiro, Pai. Porque assim, quando eu tiver dinheiro, se o Senhor de uma maneira sobrenatural me abençoar, Deus. Pai, olha, eu quero construir aqui, no Haroldo Veloso, um centro social tão grande, onde vai pegar as crianças. Senhor, mas aí eu tenho que ter dinheiro. Sabe, Deus, está vendo a intenção do meu coração? Então me abençoa, para que a intenção do meu coração se faça. Eu pensava assim, falando sério. Louco para ganhar muito dinheiro, para fazer muitas coisas. Mas o Evangelho me mostra que eu não preciso ganhar dinheiro para fazer as coisas. Basta eu ter o Espírito Santo de Deus na minha vida e a intenção em Cristo Jesus. Porque é o Senhor que move aqueles que têm a vender o que têm para repartir com a necessidade daqueles que não têm. Aleluia. Sabe? Aí isso me faz pensar, qual é o tipo de intenção que nós temos nas comunhões que nós temos? Porque, olha, você vê que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Já pensou eu e Henrique aqui, Diego tendo as coisas tudo em comum? Bom dia, Rick, bom dia, Di.
Não, não era isso tudo em comum. Não era escova de dente em comum. Mas o tudo em comum é que eles se agradavam com as mesmas coisas. E o que era meu não era propriamente meu, mas agora é seu também. Insuportável você ver. Vamos imaginar essa igreja. Estavam se reunindo, de repente saía um irmão e ia para o ponto de ônibus, ficava no ponto de ônibus. Enquanto eu com o carro. Não, isso não acontece. Porque tinha tudo em comum. Se eu ando de carro, você também vai andar de carro. Se eu tenho que comer em casa, você também vai ter que comer em casa. E se eu estou comendo bife e você está comendo farinha, nós dois comemos ovo. É isso que é ter as coisas em comum. É se colocar no mesmo nível um do outro. E não pegar o que sobra como caridade para o outro. Mas querer ver o outro igual a você. É isso que a igreja faz através do Espírito Santo de Deus. Aí, diariamente, eles perseveravam unânimes no templo. E partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmão, por que eles perseveravam unânimes, diariamente, unânimes no templo? Porque não tinha lugar para colocar 3.000 pessoas. O templo era o único lugar com espaço amplo para que aquelas pessoas pudessem se reunir. Porque eles tinham necessidade de estar junto. Sabe, meu irmão? Quando Cristo está centralizado na igreja, e quando o Espírito Santo de Deus está operando na igreja, ninguém consegue ficar sozinho. Ninguém consegue ficar sozinho. Um já lembra logo do outro, um pensa no outro, fala, poxa vida, ciclano, beltrano. Há uma conectividade que faz com que todos queiram ser um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. A gente está vendo esse organismo sólido, igreja aqui. Até esse momento o Senhor ainda não havia dispersado a igreja. A gente vai chegar no momento em que o Senhor dispersa a igreja. Foi necessário dispersar a igreja. Mas até este momento a gente está vendo esse organismo sólido, vivo e unido. Essa igreja aqui, ela está entendendo o quê? Que todos somos um. Todos somos um. É o que essa igreja, a consciência espiritual que essa igreja está tendo, que todos somos um. Eu me alegro com o nascimento do Uriel. E eu choro com a situação do padrasto do Edson, com a situação do pai do Robson, com a situação do pai da Roberta. É uma sensação de várias emoções juntos ao mesmo tempo. Por quê? Porque somos um. Se alegramos com a alegria de um e choramos com as lutas do outro. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo. A gente não... O problema é que a igreja está ficando igual dali da porta para fora. Eu não digo só aqui, porque eu estou tendo relatos de diversas igrejas, diversas denominações. Você pode pensar em uma denominação. Eu tenho relatos de que as igrejas estão se deteriorando na sua vaidade, no seu orgulho, na sua prepotência. Está difícil. Mas os sinceros vão permanecer firmes em Cristo Jesus. Porque o Senhor é muito claro na sua palavra. Os que perseverarem. Ser crente... Irmão, você acha que ser crente é fácil? Essa semana eu recebi uma proposta. Semana passada eu recebi uma proposta que acabou com a minha semana. O meu irmão olha para mim e fala, eu quero te convidar para o meu casamento. Com outro homem. E aí? O que você faria? Ah, irmão,
Não, pastor, vai queimar no inferno eles. Sei, mas você, como reagir diante do mundo? O mundo está nos atacando constantemente. Satanás está tentando implantar coisas nas nossas vidas constantemente. Eu falei para ele, cara, eu amo você. Falei pro Marcelo, falei, eu amo vocês dois. Só que eu não concordo com a vida que vocês levam, não é a minha fé, eu não acredito. E não é pelo fato de eu ser pastor, é porque não é o que a palavra diz que é, e eu não acredito. Eu espero que você entenda isso. Porque eu estar numa cerimônia que eu não acredito no que está acontecendo, eu estou concordando com o seu pecado. Ah, mas a gente já mora junto. Eu falei, eu também não concordo com isso. Eu posso ter rachado a relação minha com o meu irmão, mas se eu não entristecer ele, eu vou entristecer Jesus Cristo. Existem momentos que a gente tem que pensar. Não deixá-lo de amar, mas não compactuar com o pecado dele. A gente tem que ser radical, meu irmão. Fomos chamados para uma nova vida. E como eu disse, estamos vivendo em um século onde a igreja está compactuando com o pecado. Eu te amo, mas eu não concordo com o que você está fazendo. E é simples assim. Sem agredir, sem condenar, e pedindo a graça do Senhor, que toque, renove, transforme e faça a vontade de Deus sobre a vida dele. Eu prego para vocês aqui, mas eu vivo conflitos, onde o evangelho tem que ser posto na minha vida. E não, eu não penso como, eu sou um pastor, sou líder de igreja. Não, eu sou um cristão. Você é um cristão. Você precisa se posicionar diante do que o inimigo vem colocando na sua frente. Você acha que é fácil? Não é. A gente tem de tudo, irmão. Decepção, dívida, a gente tem problemas, enfermidades, tentações, a gente é casado. Vocês sabem que ser casado é uma grande tribulação na carne. Falando sério, são choques de realidades, de pensamentos. O mundo ataca o casamento continuamente, e você tem que se posicionar, porque nós fomos chamados para perseverar. E a igreja, sabe por que eu estou pegando no pé da igreja aqui? Eu estou pegando no seu pé, meu irmão, sabe por quê? Porque se você não perseverar, você vai cair. Porque se você não perseverar, o dia mau vai te pegar e você vai ser devorado. Porque se você não perseverar, nós não conseguiríamos orar juntos e clamar por essa causa. Porque se você não perseverar, o inimigo vem e vai te levar como uma ovelha doente. Porque é a unidade que nos fortalece. É a unidade. A sua dor é a nossa dor, a sua dificuldade é a nossa dificuldade, a tua perca é a nossa perca e a tua vitória é a nossa vitória. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Eu soube hoje o que aconteceu, soube agora o negócio das meninas. É difícil. Toda perspectiva, toda projeção, mas há de vir outras coisas também que Deus está preparando. Eu creio. O nosso hoje não pode abalar o nosso amanhã com Cristo Jesus. Não pode. Nós estamos juntos aqui para orar junto.
para prevalecer junto e dizer: Senhor, esse hoje eu não entendo, mas eu sei que o meu amanhã está nas suas mãos. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Me segura e me sustenta, Senhor, nas tuas asas. E louvado seja o Senhor, porque eu tenho um corpo que pode me abraçar. E louvado seja o Senhor, que o Senhor colocou um reino aqui na terra, para que eu possa descansar, aleluia. Porque a igreja do nosso século, da nossa era, ela caiu em descrédito com os de lá de fora. Igreja, ser crente era uma coisa de respeito. O crente, ele era respeitado no serviço. Pior que eu cheguei já na época que pastor não valia a água da salsicha. Sabe, você falar que você é pastor é motivo de brincadeira. Assim, eu sou pastor, fala que você é pastor no ônibus, as pessoas dizem: opa, minha carteira, cadê? Não. Você tem de tudo. Você dizer que você é crente hoje, viramos motivos de ser ridicularizados pelo mundo. Mas por causa de quem? Da própria igreja. Porque a igreja perdeu a base. A igreja saiu da doutrina dos apóstolos, saiu da comunhão, saiu do partir do pão, saiu da oração, perdeu a essência, porque essa igreja não. Essa igreja, a simplicidade do coração deles, singeleza de coração, a simplicidade do coração deles. Passa o versículo 47, por favor. Fazia com que eles iam caindo na graça do povo. Olha que coisa interessante. Eles não faziam nada a não ser viver entre eles, respeitando uns aos outros, cuidando uns dos outros, zelando uns pelos outros e adorando ao Senhor. Mas os de fora viam, falavam assim: aquela comunidade é diferente. Esses dias eu encontrei Maria de Nazaré comprando pão, fui perguntar para ela de fulano, falei: nossa, fulano agora se converteu, está na tua igreja, está andando com vocês aí para lá e para cá, junto com Pedro, João. E Maria respondeu para mim: amém, ela é uma nova pessoa. Mas, aquela é uma nova pessoa? Eu não acredito. Às vezes a gente encontra pessoas encontram crentes na rua, e falam assim: nossa, fulano está indo na sua igreja agora? Você vê? Cala apertou, né, filho? Agora vai. A igreja dá mau testemunho da igreja. A igreja não acredita nos que fazem parte da igreja. A igreja não acredita na palavra da igreja. A igreja não vive igreja. A igreja deixou de ser igreja. E as pessoas desrespeitam a igreja por causa da igreja. Sabe por quê? Porque quando a igreja é uma coisa só. Domingo acabou o culto, tinha um irmão aqui que veio visitar. Chegou quase no fim da palavra. Aí você não sabe o que ele veio falar para mim. Ele estava triste, porque na igreja dele estava difícil. Nos cultos de semana estava 6 gatos pingados. Você chegou atrasado, varão. Você tinha que chegar na hora do começo do culto, moço. Pastor, aqui é uma bênção. Aqui a adoração é maravilhosa, a palavra é forte. Meu irmão, você sabe de nada, você está comendo comida de fora. Porque é assim, sabe comida de mãe, que você come todo dia, você está de saco cheio, daquele arroz, daquele feijão, aí você come a comida do vizinho, você, nossa, fulano cozinha tão bem, né, gente? Só que o filho do vizinho também está de saco cheio daquela comida. É assim sucessivamente. Ele veio aqui, pegou o final daquele culto de domingo. Quem estava aqui domingo sabe o que aconteceu no culto de domingo. Pastor, fechou a igreja, que não sei o quê. Eu falei: varão, posso falar uma coisa para você? Se aproxima do seu pastor. Ele é homem. Ora com ele. Abraça ele, fala assim: senta aqui, bispo. É bispo, né? Bispo é outro nível, né? Bispo, senta aqui. Tira dele o título de bispo, a coroa de bispo, e fala como homem. Fala assim: vem cá, cara, e aí, como que você está? Ele falou assim: poxa, pastor, você falou um negócio que eu não pensei. Eu falei:
Porque você está aí falando da igreja, então você se levante na sua igreja para fazer o que é certo. Ao invés de se rebelar com aquilo que está faltando, preencha as lacunas. E ficamos batendo um bom bate-papo aqui. Sabe que ele saiu daqui feliz, voltando para a igreja dele. Essa semana, retrasada, uma amiga minha, serviço, esses dias atrás, estava brava com o pastor dela. Mas estava brava. Eu não concordo muito com muita coisa que o pastor fala dela, não. Tem umas coisas que não vai para o evangelho que a gente caminha, mas, pastor, o pastor no púlpito me deu umas indiretas lá, falou que não sei o que não era de Deus, ainda falou meu nome, foi na carne, pastor. Tem essas coisas, né? Foi na carne, agora eu estou, assim, tudo que ele fala eu não ouço. Eu falei, tá vendo? Aí é aquela oportunidade, né? Pra cá você também. Não! Misericórdia, a gente não faz isso. Querida, vem cá. Seu pastor é humano. Você já chegou nele e falou, pastor, vem cá. Aquele dia eu fiquei magoado com aquilo que você falou. Sabe, aquele dia lá, não sei, não é bem assim, pastor. Assim, explica para ele, conversa com ele. Sabe por quê? Porque tudo o que for falado lá na frente, você não vai entender. Por quê? Porque você está de birra. Quem consegue ouvir alguém quando está com birra? Você está com birra do seu marido está falando com você, não estava prestando atenção. A gente não consegue prestar atenção com quem a gente está com birra. Birra nos deixa surdos, cegos e mudos. Eu falei, conversa com o seu pastor. Você está retendo de ouvir a palavra de Deus, porque o inimigo tampou os seus ouvidos. O que ela fez? Conversou com o pastor, e agora ela está bem. Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Como eu disse, a gente não pode falar mal do outro. A gente tem que ser um corpo, porque eu acredito que todas as igrejas que professam o nome do Senhor Jesus faz parte do mesmo corpo de Cristo. E eu não posso falar mal deles. Eu tenho que querer o bem deles. Posso não concordar com algumas coisas que eles estão fazendo, de doutrina, porém, contudo, entretanto, se é o Cristo que eles estão pregando, que preguemos a unidade do Cristo em nome do Senhor Jesus. Agora, aí foi o que eu respondi, falei para o irmão, agora se você vê uma heresia lá, você fala, rapaz, esse negócio não é de Deus, não está na palavra, as portas estão abertas sempre que você quiser dar uns glória com a gente. A gente só vai cair na casa do povo, não, na graça do povo, quando a gente louvar a Deus e mostrar esse louvor nas nossas ações. Glorificar a Deus na unidade do seu corpo e não na dissensão de fofocas e de maledicências. Coisa mais triste é quando eu ouço que um pastor caiu. Coisa mais triste que eu ouço quando um xarope abre uma igreja também. Porque tem uns xarope que abre igreja do nada. Eu tenho um chamado. Ele foi chamado sozinho por ele. Acho que ele assistiu o filme O Chamado. E abre uma portinha. Tem umas interpretações toscas da Bíblia. E aí vai lá, molestando as irmãzinhas, expulsando o demônio. Viu esse caso do pastor? Expulsava a maldição hereditária das irmãs, tendo relações com ela, obrigando-as a ter relações com ele. Cá para nós, né? A doutrina dos apóstolos não ensina isso. Mas é essas coisas que fazem com que o povo, ao invés da igreja cair na graça, a igreja está em desgraça, por causa das ações da própria igreja. E aí, a cada dia, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Irmão, você vê que essa igreja ela não está nem um pouco preocupada com o evangelismo? Ela não está preocupada. Olha que interessante. Quem acrescentava a cada dia? O Senhor. O que eles estão permanecendo? Qual a perseverança da igreja? Comunhão, unidade, oração, bom testemunho. Isso resultava em o quê? O Senhor falava, vai para lá, se agregue, se ajunte, porque o único que chama, quebranta e salva é o Senhor. Toda a honra e glória sempre a Ele. Não somos nós.
Nunca foi por nós, nunca foi pelas nossas mãos, nunca foi pela nossa palavra. É tudo obra de Deus. Amém? É Ele, por Ele, todas as coisas. Sabe, meu irmão, eu não estou dizendo que nós não temos que evangelizar. Porém, a gente tem que saber como evangelizar. Porque a maior evangelização são as nossas atitudes. E não os panfletinhos que nós distribuímos, e não as palavras que nós damos à torta à direita. Porque o que a gente é ótimo em chamar. A igreja evangélica no Brasil, ela é ótima em chamar, mas péssima em cuidar. Péssima. Somos péssimos em cuidar das pessoas. Nós somos. A gente se alegra quando vem uma pessoa na frente e aceita Jesus. Aceitou Jesus, mais um, louvado seja Deus, bendito seja o Cordeiro, foi salvo. Essa pessoa foi salva por Cristo, mas ela precisa perseverar na doutrina, para que ela possa encontrar o quê? A paz de espírito, em Cristo Jesus. Concorda comigo? Agora, quem está disposto a caminhar junto? E aí? Precisamos melhorar o nosso discipulado. E eu não estou falando do cursinho de 4 aulas não, de livrinho não, porque discipulado com Cristo é mais do que 4 passos, é uma vida. A gente precisa sentar com as pessoas e dizer: vem cá, o que você quer? Qual a sua dificuldade? O que você quer saber de Cristo? Porque a nossa evangelização, ela deve partir não do que a gente quer mostrar para as pessoas, mas do que a pessoa está precisando saber a partir do que ela está vivendo. Porque é óbvio que a realidade da Sabrine é diferente da realidade da Letícia, que é diferente da realidade do Daniel, que é diferente da realidade do Henrique. Então eu não posso chegar com um livrinho fechado e dizer: é assim, assim assado, ou vocês entram nisso ou não. Isso não é discipulado. Jesus não fazia isso. Jesus olhava para a pessoa e fazia um discipulado a partir da pessoa. Você pode olhar. Por quê? Porque a dificuldade e a realidade de cada pessoa é diferente. Então o nosso discipulado ele deve ser mais abrangente, mais aberto, mais inclusivo, porque o discipulado parte do discípulo diante do discipulador, e não do discipulador querendo empurrar coisas para o discípulo, que aí não funciona. Aí é religião, religiosidade, e isso é pesado. Amém? Amém? Você recebeu essa palavra no coração? Haverá batismo nas águas no primeiro domingo desse mês de dezembro. Né? Você está rindo da minha cara, Sabrina? Eu percebi. Haverá batismo. E o pré-batismo será justamente essa conversa, esse discipulado. E eu vou convidar vocês, meu irmão, a gente vai marcar aqui para um café da manhã, num domingo de manhã, eu e você, eu, vai estar aí o Diego, o Rodrigo, se puder estar. Estaremos aqui para tomar um café da manhã com você antes do batismo. Você que tem dúvida, que não desceu as águas do batismo ainda, para a gente sentar, partir um pão, comer um pão com mortadela, tomar um café com leite, e aí a gente tira os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, pré-batismo, para que você possa descer as águas do batismo, em nome do Senhor Jesus. Porque o verdadeiro discipulado é dia após dia, na caminhada com Cristo Jesus. O que você precisa ter certeza é: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, me arrependo dos meus pecados e aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Qualquer acréscimo a isso, ao batismo, é acréscimo humano, acréscimo denominacional e da religião, porque a confissão em Cristo é o suficiente para descer as águas do batismo, aceitar que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E se alguém chegar em você, Nilson não é batizado, né, Nilson? Não estou apontando não, mas é que eu estou louco para te colocar na água no sábado, no dezembro. Apareceu alguém, aí de repente o Nilson fala assim: rapaz, o negócio aí já está na hora, que não sei o que, né, pá. Não estou pronto ainda, estou no começo. Aqueles homens só ouviram, não teve cursinho,
Porque o cursinho é a comunhão da igreja. O cursinho é a vida prática com Cristo. E é lógico que as coisas a gente vai aprendendo e vai discipulando. Como eu disse, nós precisamos, como igreja, não estou dizendo avivamento bíblico, não. Todas as igrejas evangélicas precisam melhorar o seu discipulado. Geralmente prende as pessoas 3 meses numa sala de aula e depois fala, você está pronto, vai viver a vida. E não é assim. A vida é complicada, é um discipulado contínuo. Então, creia, esteja em Cristo e vive a palavra, sempre. Amém? Eu te convido a ficar em pé, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tua graça, por tua misericórdia. Perdoa, Senhor.